Aula de revisão do conteúdo do segundo trimestre, impressionismo e pós-impressionismo. Já aqui na capa temos um representante do impressionismo, Claude Monet, o mais importante, com o quadro inclusive que dá nome ao movimento, Impressão Sol Nascente, e um cartaz do grande artista, ilustrador, artista gráfico, Toulouse-Lautrec. Vamos em frente. Esse enunciado sintetiza alguns aspectos importantes que estarão na avaliação. Conteúdo do livro História da Arte de Graça Proença, capítulo 17. A Europa, no final do século XIX, experimentou novas formas de viver. As invenções da indústria deixaram o dia a dia mais fácil. As cidades se remodelaram e tornaram-se mais atrativas, com grande oferta de atividades culturais e de lazer. A vida, enfim, ganhou mais dinamismo. O impressionismo surgiu nesse clima de grandes mudanças. Já falamos muito nas aulas sobre o otimismo do impressionismo diante desses progressos do urbanismo, que melhoraram a vida cotidiana, dos transportes, da comunicação, do lazer. E esse quadro de Monet, sobre o porto ali, o lugar próximo ao Louvre, onde desembarcavam os barcos, mostra justamente essa animação urbana, esse cotidiano luminoso, certo? Essa questão da atmosfera muito própria da arte dos impressionistas. Vamos em frente, então, a partir desse enunciado. Vamos analisar alguns quadros. Então, de Renoir, dança no Moulin de la Galette, no moinho do biscoito. Vemos justamente essa questão da alegria, do cotidiano, da burguesia nas ruas, nesse período de estabilidade, certo? E já nesse quadro de Manet, que é um dos precursores do impressionismo, vemos um outro aspecto, que é a questão da mulher nesse novo momento da sociedade, onde através não somente da nudez, mas do olhar, se valoriza essa nova presença da mulher na sociedade, certo? Saindo de um papel passivo, um papel submisso, nos encarando, certo? Então é um outro aspecto dessa modernidade trazida pelo impressionismo que vemos também nesta obra famosíssima, Olympia. Então essa mulher que nos olha diretamente está referenciada à pintura renascentista. Temos aqui um Tiziano, mas em Tiziano é uma Vênus, é uma referência justamente à cultura greco-romana. É um personagem mitológico que justifica a nudez. A grande questão que vai chocar os contemporâneos de Manet é o fato de ser uma nudez contemporânea, de uma personagem que não tem nenhum tipo de conteúdo literário. Então, está referenciado através da pose, né, da questão da figura, a arte acadêmica, a arte neoclássica, a arte renascentista, mas essa mulher que nos olha é completamente moderna em seu desafio. E vai chocar os seus contemporâneos não somente por essa nudez que não tem um tema literário, uma nudez contemporânea, mas também pela técnica. Chama atenção para as pinceladas sem suavidade, praticamente desenhando com pincel, muitas vezes as manchas, certo? Então ele choca na época, não somente pelo tema contemporâneo, mas também pela técnica, que trabalha com uma modelagem muito sintética, muito simples. E temos aqui, para finalizar essa questão da mulher com seu novo papel na modernidade, um quadro de Mary Cassatt, uma das grandes artistas impressionistas, e o próprio título, Jovem Mulher Colhendo o Fruto do Conhecimento, já faz menção, então, a essa nova liberdade, e acho que nem precisamos falar da extrema liberdade da técnica também. Então, essa modernidade vai incluindo não somente esse novo tema da liberdade feminina, mas também extrema liberdade técnica na fatura da pintura. Vamos em frente. Esse quadro de Monet, que já comentamos na capa, Impressão Sol Nascente, é justamente essa busca pela atmosfera. Os impressionistas já não estão focados num tema específico, eles estão em busca de representar um efeito atmosférico, um momento do dia, um momento da luminosidade, e tratando de refletir justamente a impressão desse momento na pintura. Então não vemos aqui uma linha sequer, o desenho desaparece e a técnica da pintura, através de manchas, pinceladas, texturas, é o que ganha realmente destaque. E aqui, nesses dois exemplos que vou mostrar em seguida, de Monet, vemos claramente essa busca
justamente pelos efeitos atmosféricos e luminosos. O reflexo na água, um grande tema de Monet. Então o tema é o mesmo. No final da vida, Monet compra uma propriedade fora de Paris e vai pintar então os arredores da sua nova moradia no Rio Sena, e vemos essa busca então por efeitos atmosféricos, praticamente sem linhas, apenas manchas, trabalho de extrema soltura. Então vamos analisar aqui algumas sentenças. Os impressionistas representavam cenas mitológicas, históricas e religiosas. Já vimos que não. Ao representar Olimpiá, aquela jovem nua, não há nenhuma referência à mitologia histórica e muito menos religiosa, além de revelar em suas obras preocupações de caráter social e político. Eu já disse nas aulas que sempre há, mesmo na arte abstrata, uma conotação política e social, pelo próprio significado da linguagem, mas eles com certeza não estavam preocupados em primeiro plano com essas questões. As questões do impressionismo são muito mais ligadas à atmosfera, à luminosidade, certo? Os impressionistas trabalhavam dentro de ateliês e não em meia natureza ou nas ruas, pois não se preocupavam com os efeitos atmosféricos. Já vimos que é o contrário, eles realmente estão em busca de registrar esses efeitos pintando ao ar livre. Há alguns pintores impressionistas que pintam também em ambientes fechados, mas a escola como um todo tem principalmente esse foco em pintar ao ar livre, registrando a atmosfera. Os impressionistas pintavam a paisagem da cidade, seu ritmo intenso, seus movimentos constantes. Já vimos que estão registrando justamente essa questão da nova liberdade, dos novos transportes, das condições urbanas que otimizam essa nova vida mais movimentada, mais viva. Os impressionistas representavam temas específicos, não estavam interessados na luz ao ar livre. Já vimos que não é o caso, eles justamente estão interessados nesses efeitos, quase abstratos, na verdade. Uma característica desse movimento era o registro do cotidiano da vida contemporânea, com certeza. A busca pelos elementos fundamentais da pintura levou os artistas além da representação de temas nobres ou da realidade social. Já vimos que sim, vamos ver ainda em outros artistas em seguida, nessa revisão, que a busca por representar a atmosfera vai levando os artistas em direção à abstração, através da pincelada, da cor solta, da mancha, certo? Então, não estão preocupados realmente com grandes temas. A pintura vai se tornando algo cada vez mais pintura, apenas livre do tema. Os impressionistas valorizavam a linearidade e a correção do desenho, uma característica da arte acadêmica. Já vimos que não, eles trabalham cada vez mais com manchas, livres do contorno, livres da prisão do desenho. Os impressionistas manifestaram um desejo de mudança, defendendo uma arte desprovida de preconceitos, conectada ao presente e ao espírito da época, com certeza. Em sua época, os artistas impressionistas foram muito apreciados pelos temas e também por sua técnica. Já vimos que foi muito escândalo, tanto pelos temas quanto pela novidade da técnica solta, com manchas, certo? Livres do desenho. As artistas impressionistas, que despontaram no século XIX, se mantiveram no contexto da tradição, que relegava as mulheres a um papel secundário. Já vimos que não, ao contrário, as mulheres assumem um papel preponderante, tanto elas mesmas pintando, quanto como tema nos encarando, não estão mais escondidas, estão expostas. Vamos em frente. Outras questões que veremos aqui, então, já dos pós-impressionistas, são alguns desses 4 grandes artistas, né? Gauguin, Van Gogh, Toulouse-Lautrec e Cézanne. Começamos aqui com Gauguin, que justamente nessa imagem fica evidente que ele busca integrar a religiosidade europeia às tradições dos povos ancestrais, originários. E vemos isso nesse Jesus à esquerda, o Jesus amarelo, famoso. Ele está reproduzindo aqui um quadro dele dentro de um quadro, onde ele está se autorretratando. Então temos à esquerda o Jesus e à direita uma espécie de ídolo, uma figura feita de cerâmica, representando a cultura dos povos primitivos, certo? Então é justamente essa ideia de que ele busca em seu trabalho integrar essa questão da religiosidade, não só em seu trabalho, em sua vida também, quando vai morar no Tahiti, mas um trabalho onde fica evidente essa busca por integrar Europa e outros mundos, chamados originários ou primitivos. Então aqui temos à esquerda uma figura de cerâmica, com certeza uma referência a povos
mais antigos, originários, e à direita uma figura camponesa, uma figura não é urbana, mas é da cultura europeia com certeza. E lembro de chamar a atenção nas aulas até para esse círculo onde essa figura está escrita, que destaca o aspecto de símbolo. Não se trata aqui de uma representação realista, ele está justamente falando de algo que é uma ideia. O próprio fato de circunscrever a figura num círculo, de certo modo, abstrai a realidade dela, certo? Então, novamente, aqui a mistura de de Ocidente e povos originários. Novamente, Gauguin, que possui um estilo de pintura que podemos genericamente denominar simbolismo, que experimenta novas teorias colorísticas e abordagens decorativas. E o quadro se chama Dia dos Deuses. Vemos essa divindade no centro do quadro, azul ali no fundo, e esse é o simbolismo dessa espécie de paraíso terrenal que ele vai buscar nesses mundos fora da civilização. E essa questão de abordagens decorativas a gente vê nessa água representada com formas abstratas, e essas figuras são muito interessantes. A figura que estão ladeando essa mulher seminua são tão simbólicas, é como se fosse um feto, são figuras que estão na origem da vida, estão nascendo. Então, justamente, simbolismo, novas teorias colorísticas evidentes na riqueza cromática desse quadro, e a abordagem decorativa é justamente essas formas abstratas que mais enfeitam do que qualquer outra coisa, mas está se falando da força da cor, da força da forma, da força da vida. E aqui para lembrar o grande quadro de Gauguin, de onde viemos, quem somos, para onde iremos, onde esse aspecto do simbolismo fica muito evidente. Vamos em frente. Aqui já a grande Noite Estrelada, um quadro maravilhoso de Van Gogh. Então a sentença seria: articulou a espiritualidade do homem à natureza, criando uma fusão estilística que resultou em telas imaginativas e de grande intensidade poética. Aí está então Van Gogh. Chama atenção para a igreja, quase no centro do quadro, ali embaixo, que é uma referência, claro, à ideia de religião. Então é a espiritualidade presente diante desse infinito, tanto angustiante, alucinado do cosmos. Sempre chamei a atenção nas minhas aulas para essas janelinhas amarelas, e quando vi o quadro em Nova York, o original, foi quando vi essas janelinhas e pensei, e percebi e senti que elas são quase que as estrelas, o conforto na Terra, né? As estrelas na Terra, o conforto humano, em contraposição a essa alucinação cósmica. Parece que estão esperando ele terminar de pintar e se recolher. Mais um quadro então de Van Gogh, onde justamente se fala dessa articulação entre natureza e espiritualidade através da arte. E aqui um quadro, talvez um dos últimos, talvez não, é um dos últimos quadros feitos por Van Gogh, um pouco antes do suicídio. Sua estabilidade mental forneceu uma fonte de representações fortemente emocionais, com reflexos psicológicos de profunda ressonância. Então está se falando, nesse quadro fica muito evidente esse fim do caminho e esses corvos que saem voando uma noite, em pleno dia, e essa instabilidade emocional que vai criar quadros fortemente emocionais, a gente vê nos autorretratos, onde a loucura de algum modo se manifesta nesse fogo frio no qual a figura está inserida, ou no terrível e famoso episódio da orelha cortada, onde ele se mutila depois de tentar agredir seu companheiro Gauguin. Gosto muito dessa imagem com essa moldura tão bonita. Então aí está a perturbação psicológica que vai permitir a Van Gogh fazer quadros de grande intensidade. E aqui já Toulouse-Lautrec, que é um bom vivant, um boêmio, né, de origem nobre, mas que vai morar e conviver com o mundo do espetáculo, com o mundo dos cabarés, e vai se transformar num grande artista gráfico. Então a sentença que faz referência a isso diz: representa um legado artístico de qualidade que, além de revolucionar o design dos cartazes publicitários, ajudou a definir o estilo do Art Nouveau. Então o Art Nouveau, que é aquele estilo orgânico, muito vital, cheio de curvas, começa a ser definido por Toulouse-Lautrec. Ele faz parte da criação da arte gráfica moderna e também
inspira o Art Nouveau, que vem em seguida. Então aí estão alguns cartazes de Toulouse-Lautrec, desse universo dos cabarés, mais então, vários trabalhos que com a sua síntese gráfica já anunciam a modernidade. E também, vamos dizer dele, que seus registros do brilho e do desespero da vida noturna de Paris revelaram contrastes e realidades mais humanas do que qualquer outro artista. E aqui chamamos a atenção para o fato de que Toulouse-Lautrec estava completamente inserido nesse universo. E quando ele retrata esses personagens, ele, de algum modo, tem uma espécie de solidariedade, de empatia, de identificação. Então, brilho e miséria, é disso que está se falando quando falamos do trabalho de Toulouse-Lautrec. Esse cotidiano com essas figuras retratadas de modo tão realista, mas ao mesmo tempo tão humano. Toulouse parece que não critica, ele apenas olha e registra. Cézanne, então já falamos de Gauguin, já falamos de Van Gogh, já falamos de Toulouse, e o último então dos artistas do pós-impressionismo que focaremos aqui é Cézanne. Suas paisagens constituem um elo, uma ligação entre aspectos efêmeros. Efêmero significa rápidos, instantâneos, né? Era justamente o que os impressionistas buscavam, pegar o momento, a atmosfera. Então vamos lá de novo. Suas paisagens constituem uma ligação entre os aspectos efêmeros do impressionismo e os movimentos artísticos mais formalistas do fauvismo e do cubismo. O cubismo se inspira muito em Cézanne, e quando falamos de formalistas é porque vão cada vez mais focando na forma, até se tornar a arte abstrata. Então vemos, por exemplo, nessas casas aqui embaixo dessa paisagem, onde vão se tornando quase abstratas. E esse modo de Cézanne pintar, então, através das paisagens ou das figuras, é que vai transformando a arte vai encaminhando a arte daqueles aspectos da atmosfera, que são apenas um instante que os impressionistas buscavam, em algo mais formal, mais estruturado, formalista, do fauvismo e do cubismo. Aqui alguns exemplos, onde vamos vendo então essa abordagem cada vez mais abstrata da paisagem de Cézanne, que vai levar a arte em direção ao cubismo e à abstração. Vamos vendo que essa paisagem já é quase apenas estrutura pictórica. Mais uma sentença ligada a Cézanne. Procurou um novo tipo de disciplina analítica, na qual a tela é uma superfície onde as sensações visuais são registradas. Esse aspecto de seu trabalho influenciou a pintura em direção à abstração. Então é disso que estamos falando. E esse termo disciplina analítica pode parecer muito abstrato, mas se vocês olham o quadro, podem perceber essa disciplina de Cézanne ao descrever a paisagem através de pequenos toques de tinta. Ele não está mais preocupado com a atmosfera, e sim com um conjunto que vai se tornar uma estrutura quase que autônoma, independente da paisagem. Observem, por exemplo, no tronco dessa árvore no centro do quadro, como essa pincelada clara sobre o fundo escuro são justamente esses elementos formais, essa espécie de disciplina analítica que vai, no final, construir um quadro onde a paisagem é apenas um pretexto para ele mostrar esse conjunto harmônico, feito de pequenas pinceladas azuis, vermelhas, ocras, rosas, verdes, certo? Muito delicado. O Cézanne não é um artista fácil, mas ele é básico para a gente entender a pintura que veio depois, em direção à abstração via cubismo. Aí temos essa disciplina analítica ao fazer o retrato de um amigo, onde a forma é definida por essas cores soltas, essas pinceladas que ele vai montando aos poucos. O desenho se torna pintura, ele vai fugindo do desenho e trabalhando já num outro nível de abstração. E aqui voltamos então à questão do impressionismo, e vamos definir como telas realizadas por meio de pinceladas soltas, com uso de cores puras e pintadas ao ar livre, de modo que o artista pudesse captar as variações luminosas da atmosfera. Então temos justamente essa pintura ao ar livre. Reparem no céu, como as pinceladas são soltas. Então estamos falando justamente dessa busca de delicadeza, de vivacidade, de luminosidade, conseguida na pintura feita ao ar livre, registrando essas variações luminosas da atmosfera.
E já o pós-impressionismo, que vem depois desses artistas do impressionismo, aqui estamos falando de Van Gogh, e vamos dizer, transcendendo, indo além do interesse em apenas representar o mundo observado, expressaram suas experiências, concepções e emoções, buscando estabelecer conexões com o observador. Então, o que Van Gogh busca ao pintar esses velhos sapatos? De algum modo, traduzir sua experiência de vida, seu longo caminhar, sua solidão, seu trabalho, seu desespero, sua fragilidade. São tantos conceitos que podemos ler nessa imagem, certo? Então, não estão apenas representando o mundo. Os pós-impressionistas estão tentando, como diz a frase, expressar suas experiências, concepções e emoções. Não é apenas para representar um par de sapatos. Tem um aspecto simbólico. Eles buscam essa conexão através dessa técnica, dessas imagens, onde suas experiências de vida, muito mais do que apenas o mundo, estão expressas. E ainda falando de Van Gogh, vamos ver várias sentenças aqui e julgar se são verdadeiras ou falsas. Esse quadro, O Semeador, tem esse aspecto simbólico evidente. O semeador aqui está associado ao poder de vida do sol, certo? E sempre chama atenção nas aulas. Esse chão azul nos diz que é o próprio pintor. A cor azul nos diz que não é o trigo ou a terra, é a própria pintura. Sempre falamos que o personagem, de algum modo, é o próprio pintor. Então Van Gogh aqui está falando da sua pintura. Ele tinha muita consciência de que estava semeando uma nova expressão do valor do seu trabalho. Então vamos lá, a sentença. Van Gogh fez mais de 30 obras com o tema do semeador. Descreveu a pintura sobre camponeses como a mais essencial contribuição para a arte moderna e referiu-se às obras do pintor Jean-François Millet, do realismo. Vimos obras maravilhosas de Millet, que começa a valorizar o camponês como um tema legítimo por si mesmo, precursor do tema, como algo com significado religioso. Escrevendo a seu irmão Theo sobre a pintura de camponeses, expressou: como conseguirei pintar o que amo tanto? O quadro O Semeador é um exemplo dessa abordagem apaixonada, tão típica do artista. Então, como avaliamos essas sentenças? Ele tem foco nos efeitos atmosféricos da pintura ao ar livre, típica do impressionismo? Vemos que há, claro, uma sensação de luz e de vitalidade, mas o foco dele, com certeza, não é o efeito atmosférico. Ele está nos falando da grandeza do trabalho do semeador, um trabalho criativo como o sol, é simbólico. O foco não é o efeito atmosférico. Muitas vezes as questões são um pouco ambíguas. O aluno pode pensar, bom, foco nos efeitos atmosféricos, pintura ao ar livre, parece que sim, mas nossas provas são um treinamento para vocês chegarem ao vestibular e outras provas de seleção aptos a fazer a leitura de imagem e aí há diferentes camadas de compreensão da obra. Então, não há aqui realmente um foco no efeito atmosférico, e sim o foco, como o texto indica, no símbolo, na força do semeador. Vamos lá. Cores vibrantes e pinceladas impulsivas, contribuindo para a fundação da arte moderna. Parece que sim. Aqui temos essas cores vibrantes, essas pinceladas impulsivas, e sabemos que Van Gogh ajudou a fundar a força da expressão da arte moderna. Importância do desenho e do detalhe e o desenvolvimento de um estilo linear definido. Vemos que não, aqui já derivando dos impressionistas que começam a pintar com manchas e o desenho desaparece, aqui realmente o desenho não tem prioridade. Não há um estilo linear definido. O que vale aqui é a força da cor, da mancha. Profunda carga emocional, que transmite muito mais do que a mera aparência do tema. Com certeza, através das cores, da pincelada, da própria composição simplificada, é o símbolo que está em destaque e não a aparência do tema. Não sei se vocês vão lembrar dos quadros de Millet no realismo dos camponeses, onde há muito mais descrição. Aqui a descrição desaparece, não está mais se falando da aparência, e sim da força da própria pintura. Representa apenas a forma abstrata das coisas, reduzindo-as às formas geométricas. Mais uma questão que deixa o aluno talvez um pouco em dúvida, porque há realmente um caminho em direção à abstração, mas não é apenas.
Se você faz a leitura correta aqui, palavra por palavra, e para nessa palavra apenas, você vai ver que não é apenas a forma abstrata. Insisto, o mais importante aqui é o símbolo. Há uma simplificação, há uma obra que caminha em direção à abstração, há até uma certa geometria simplificada, mas não é apenas. E o mais importante é sempre o símbolo, o semeador, é o próprio artista. Fechamos assim então questões relativas à revisão e espero que seja de proveito para vocês.